Olá, eu sou Amanda Rodrigues e está começando mais uma edição do Sala 221. Vamos falar sobre arte? Você tem ideia do que podemos fazer com peças de metal? E se essas peças são do motor de um carro? Será que isso pode virar arte? O repórter Alan Nunes foi saber se é possível com um artista plástico aqui da Paraíba. Um paraibano que nasceu em Patos, saiu do semiárido e chegou em João Pessoa colocando esculturas por todo lado. Esse é o Wilson Figueiredo, um artista que fez da própria casa um ateliê para criar obras que retratam o cotidiano da capital ou do interior e figuras do imaginário popular. Tudo começou depois da minha aposentadoria, né? Eu trabalhava na antiga Saiopa, hoje Energisa, e a procura de sempre achando que podia fazer o melhor para esse tempo ocupar a questão da aposentadoria, e foi quando parti para adquirir uma técnica, que essa técnica para arte visual veio através do arame. E interessante que quando eu achava que, pelo que eu desenvolvi, seria para a parede, aí tudo foi um eureka, como se diz. A descoberta foi incrível porque a proposta não era para estar na parede, e sim afastar uns 3 centímetros da parede. A sombra provoca a leitura tridimensional. Daí fui me empolgando com metal. E a questão das chapas de ferro e parafuso são as obras negociadas com os construtores para obedecer uma lei municipal que existe aqui, que obriga todo construtor, a partir de 1.000 metros quadrados, ter uma obra de arte na frente do seu prédio. Isso favorece ao artista, à população, porque passa a ter uma galeria de arte a céu aberto. Eu tenho, por exemplo, o Bem do Mar, que fica em frente à sede da PBTU, ali em frente ao mercado de pesca, né? Do pesca de peixe. Tem o Cavaleiro Alado, fica em frente ali na rotatória da universidade. Tenho as muriçocas, que o nome não é muriçoca, é Asas da Folia, para remeter justamente à folia que existe do Carnaval da quarta-feira. A Cauã, que fica em frente, é uma homenagem ao Ariano Suassuna, que fica ali em frente ao Centro Cultural que leva o mesmo nome, Ariano Suassuna, que é o anexo do Tribunal de Contas, né? Mostrando para vocês a maquete do clássico Romeu e Julieta, surgiu através de uma conversa com o proprietário, o arquiteto, que o título do condomínio era Verona. A questão da inquietação artística, surgiram justamente as obras do reciclado, ferro reciclado, da vida o que iria para o lixo, para ser derretido, através da arte. Quando eu faço esse trabalho do reciclado, lembra os filmes de ficção científica, os games, os jogos, né, que sempre aparecem aquelas figuras robotizadas, aquela coisa. Então eu trabalho nesse sentido, assim, minha criatividade. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque as doações de mecânicos, pessoas rudes, que às vezes trabalham diariamente, de dia e noite, só com aquele tipo de coisa, motor de carro. De repente, quando se depara com o meu trabalho, eles fazem questão de, quando eu vou passando, o seu Wilson, tem um material aqui para você, né? Mas o que mais encanta, como já tive a oportunidade de falar para você, Alan, é que às vezes quando abro o portão cedo da manhã, tem umas peçazinhas de doação de anônimos que passam e deixam as peças. Quer dizer, eu acho isso muito gratificante e nos deixa muito honrado, muito feliz e estimulado para trabalhar sempre. A arte, eu acho que a arte não deve ser uma coisa imitada do que já existe, embora isso ninguém pode fugir. Mas quanto mais aparece só a arte, para que você possa estudar, provocar a sua leitura, isso é interessante. Como já dizia o Ariano Suassuna, a arte é uma missão, o resultado é uma festa. Meu ateliê residência fica aqui na Rua José Bernardino Nascimento, no José Américo, 91. Eu agradeço com muita honra, e fica aberto as portas. É interessante, eu costumo sempre, quando chega aqueles grandes personalidades na cidade, o prefeito, figurativamente, né, ele entrega uma chave simbólica
para a cidade. Eu esqueci de entregar o chaveiro da casa para vocês. É muito interessante como Wilson Figueiredo consegue dar vida a algo que já foi considerado sem uso. Ele é um grande amigo do também artista plástico Chico Ferreira, com quem a equipe do Sala 221 foi conversar. Na sua casa, Chico nos contou sobre artes plásticas, resistência e intervenção, mas não deixou de contar histórias da sua infância e sua trajetória do sertão até o litoral da Paraíba. O que é arte? Chico Ferreira descreve apenas uma parte, quando a inocência e ousadia de uma criança provocam na realidade uma mudança. Para mim seria quando uma criança muito travessa está mexendo nas coisas, a mãe manda o menino parar de fazer arte e dando lapeia. Ou seja, quando ele tira, quando ele vai além da normalidade, quer dizer, da normalidade comum, né? Então a coisa que está tudo no seu lugar, aí a pessoa chega e mostra uma outra forma de ver o mundo, ou de ver as coisas. Eu acho que isso é um dos fragmentos da arte. Eu sempre fui um dos admiradores das intervenções urbanas. Eu sempre achei muito interessante você poder realmente interferir no cotidiano das pessoas. Eu acho que a arte ela tem um papel importante quando você consegue fazer isso. Resistência política e social, de contestar o que foi estabelecido como normal. Nas mãos de Chico, a tinta, o barro e a cerâmica se tornam ferramentas de intervenção urbana. Segundo ele, no período pós-ditadura, a arte foi um modo de questionar a realidade, de forma nua e crua. Para o admirador dos trabalhos do Chico César e Buarque, intervenção é arte. A primeira intervenção que eu fiz, que foi referente aos líderes que foram mortos durante a ditadura. Então, em março de 90, eu fiz a primeira intervenção urbana, confeccionei alguns 22 bonecos na escala humana e fiz uma exibição na Avenida das Pessoas. Isso criou uma polêmica muito grande, porque eles tinham nomes, né, e a data do desaparecimento. Eles foram expostos, empedurados nos postes, das Pessoas. Então cada poste tinha uma figura dessa e tinha uns nomes, né, dos principais líderes que desapareceram nesse período. Isso criou uma polêmica muito grande, isso foi retirado da rua depois eu entrei com mandado de segurança, consegui repor esse material. No mês de novembro eu levei para a Avenida Paulista também, expus lá, foi uma coisa bem interessante. Na verdade era uma forma de instigar, né? Era uma forma de participar. Porque na minha visão, as artes plásticas não se limitam à pintura e escultura, né? É uma visão bem mais ampla. De forma direta e inusitada, o artista explica que não tem uma fonte de inspiração. O modo como a cerâmica vai ser moldada ou a tela pintada depende do dia, do momento da criação. Essa coisa de inspiração, não sei o quê, isso é muito relativo, né? Claro que você tem dia que você está melhor, espiritualmente e tal, tem dia que você não está muito afim, talvez o meteoro tenha passado muito perto da sua casa, você estava dormindo e aí afetou sua... Eu não tenho muito essa coisa, eu não sei, eu gosto de uma boa música, isso às vezes me mexe, né? Eu mexo com minha alma. Como aqui já foi dito, escultura, pintura em tela, objetos utilitários e decorativos são os resultados finais do trabalho de Chico. Desde a seleção da argila, passando pelo molde, o forno e a pigmentação. Todos os dias, com paixão e maestria, o trabalho é executado com cuidado e precisão. Eu me acordo cedo e começo a trabalhar 5 horas, 5 e meia, normalmente eu já começo a fazer alguma coisa, depois eu deixo a minha pirralha no colégio, que é aqui na rua, eu vou a pé, volto a pé, e depois volto a trabalhar até 10 e meia mais ou menos, depois eu dou um time e volto a trabalhar com o período da... Porque normalmente vem gente também, né? E aí eu já aproveito para esse pessoal que vem depois de 10 horas, né, entendeu? Que aí eu já estou mais liberado. Porque não precisa você trabalhar mais do que isso, você pode trabalhar sem estar fazendo nada também. Você está trabalhando, o ócio também faz parte do trabalho, né? Principalmente o ócio criativo, né? Quem o artista é e quem ele parece ser são questões que para Chico é preciso esclarecer. Chegou uma figura e eu estava deitado no cimento, no chão, no terraço da casa, e minha mãe estava aqui na época, e tinha saído uma matéria no jornal, eu estava com a exposição, e aí a figura chegou, bateu no chocalho, minha mãe não sabia, e geralmente abriu o portão, a figura emburacou. E aí ela disse, cadê ele? Está aí. E ela disse, é esse aí? Então isso eu nunca esqueci, ou seja, a ideia que as pessoas têm do artista é que é uma figura acima do bem e do mal, né? Atualmente, morando em João Pessoa, Chico Ferreira conta que passou a infância em Buenos Aires.
não na Argentina, mas em um sítio em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Quando criança, brincava com cera de abelha, e essa foi da arte uma das primeiras centelhas. Eu trabalhava com a modelagem a cera de abelha, que meu pai morava, como a gente morava em área rural, então se utilizava muito dos silos para armazenar os cereais. E aí se utilizava a cera como forma de vedar para evitar os insetos. E aí quando foi em 80, assim, como eu fui passei a trabalhar em jornal, eu tinha acesso ao resto de bobina do jornal. E aí eu passei a ter acesso a esses rolos, que eram rolos que você para fazer os títulos. Eu passei a usar isso como pincel, um pedaço de bobina imenso, de 30, 40 metros. Isso foi me empolgando e tal, e eu terminei me enveredando para tinta e tela, para trabalhar com tela, com pintura. E pouco tempo depois eu passei a trabalhar a pintura e a cerâmica, escultural, né? Chico Ferreira comenta que o que da alma parte também é arte. Assistindo uma entrevista do tempo desse de Gilberto Gil bem novinho, tinha saído da Bahia, de Salvador, e estava no Rio. E uma figura perguntou a ele se ele não ia sofrer com isso, se ele não ia perder realmente suas raízes, porque ele tinha saído de Salvador e estava no Rio. E ele deu uma resposta muito sábia. Ele disse que uma árvore, ela mesmo sendo transplantada de um lugar ou de um país para outro, ela vai frutificar e botar o mesmo fruto, tá certo? Talvez até melhor. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente carrega isso na nossa alma e não nos nossos quereres, entendeu? Então, a arte é algo muito intrínseco de cada ser. Esta foi mais uma edição especial do Sala 221. Desta vez, falamos um pouco sobre artistas paraibanos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!